Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Daniel Mastral e sobre o que aconteceu e sobre os desdobramentos dessa situação. Para você que não sabe, o Daniel Mastral, ele era um ex-satanista, uma pessoa que se autodenominava ex-ocultista, talvez. E ele, na semana passada, fez o oposto de viver supostamente. A polícia ainda tá investigando, né? E a gente vai continuar acompanhando isso. Só que uma das pessoas que eram próximas do Daniel era o nosso querido príncipe de Adonai, Vic Baunilha. E ele ficou cobrando porque as redes sociais do Daniel, a palavra não é caíram, mas foram desativadas. E ignorem o barulho, porque tá obra aqui na minha casa. Mas é aquela coisa. A esposa do Daniel também estava fora das redes sociais. A gente até entende porque você perder uma pessoa é muito difícil. E tinham pessoas cobrando o pronunciamento dela, o que eu acho algo muito terrível. E eu vi algumas pessoas falando que o enterro do Daniel foi muito corrido. Não foi muito corrido. Foi o normal. Às vezes a pessoa morre num dia e em 1 ou 2 dias enterram, então não foi muito corrido. Pelo menos no caso do meu avô também não foi corrido, porque foi no mesmo dia que ele morreu, ele foi enterrado. Então, coisas que acontecem, né? Às vezes a pessoa quer. Às vezes o corpo é liberado cedo, como o caso do Daniel provavelmente foi esse. E as pessoas já têm algo programado, digamos assim. Às vezes nem é a família que faz essa situação de enterrar rápido, mas é a funerária. Então a funerária toma conta, cuida do corpo, cuida do enterro, cuida do caixão. Principalmente quando você tem. A palavra não é seguro de vida, mas tem um seguro que pagam pra quando você é enterrado e você, tipo, já tem tudo pago, o caixão pago, o local já tá pago, já tá tudo pago aí, só em enterrar mesmo. Mas o que aconteceu, gente? A Dai, a mulher do Daniel, ela se pronunciou e a gente vai ver o pronunciamento dela aqui. E aparentemente ela desmente o nosso querido príncipe salomônico, que, digamos assim, ela fala que eles não são tão amigos quanto o Vic acha que eles têm uma amizade. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo. E eu não tô rindo da situação do Daniel, só pra explicar pra vocês. Eu tô rindo da situação do Vic achando que eles eram close friends, tá bom? É isso. Vamos lá pro vídeo. E em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte, ele, de alguma forma, encontrou o celular do Daniel. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece. E o Daniel trata todas as pessoas muito bem. E as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza. Confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet e que tava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem. E eu falei, como que ele encontrou seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses. Interessante como ela fala que o Vic queria fechar o templo, mas o Vic fala a todo momento que esse o templo, ou essa palavra não é aceita, né? Mas esse lugar é o legado dele. E o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos
mais íntimo, enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque... Mas o que o Vicky fala do Nós Choramos Juntos, aparentemente ele fala que ela estava lá. Então, aparentemente, ela não viu toda essa choradeira que o Vic tá falando, não. E a gente vai ver a partezinha dele nessa situação. Claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente... Ela está de luto, gente. Respeitem o luto da moça. Ninguém tem que cobrar de ninguém pronunciamento. Por mais que existam teorias da conspiração ou da cabeça do Vic. É aquela coisa. Ela tá passando por um processo de luto. Ela perdeu o pai do filho dela e perdeu o companheiro dela. Era muito amigo, e não importasse o que acontecia. No final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra, e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas, e é isso que eu pretendo fazer por ele, o meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer para vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso para falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso para falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando para as pessoas. Nossa, Vozes da cabeça do Vic, né? essa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela, para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinaliza pra alguém, fale no grupo, alguém passa pra mim, para que a gente tome essas providências já pra cortar. Ele tá percutindo, não confio no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós. Então ele realmente chorou. Mas o que me faz pensar é que o Vic fala que ela tava lá. Estranho, né, gente? Choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor. Ele falou, ele chorou. Então, ele foi porque ele... E assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá. Ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria. Assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então, era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, não, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas... Até porque se ele, vamos dizer assim, se ele fosse pra fazer algum tipo de curso, ele tá há anos na internet, gente. Era pra ele já ter feito, não é? Não era o Vic que ia, vamos dizer assim, empurrar ele pra fazer um curso. Na verdade, ele nem mencionou, gente. Ele nem mencionou, porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus pra ele. Lembrando, gente, que esse vídeo ele foi editado sim. Só que eles respeitaram também as palavras da esposa do Daniel. E foi editado na maneira do possível, na medida do possível, para que ficasse uma coisa mais dinâmica. Só que eu também não encontrei o vídeo todo, e eu corri a internet atrás desse vídeo. E eu não encontrei. Eu encontrei só partes desse vídeo e a esposa do Daniel explicando o que aconteceu. Mas o vídeo todo a gente não tem, porque aparentemente foi postado num grupo privado dos Guardiões. Aparentemente, né? Eu não encontrei. E só as pessoas que têm acesso a esse grupo têm o vídeo completo. E a gente vai pro pronunciamento do nosso querido Salomão.
Não quero nem dizer o que isso rima, mas vamos lá. Vamos lá para os stories do Vicky. Live de resposta para a atual esposa. Esposa entre aspas. Nem dá pra ser metade da cintura pra baixo. Esposa não dá, não. Acho que não dá. Do astral que apareceu na internet, difundindo mentiras sobre o meu amigo. Em instantes aqui no Instagram, já se prepare. Aí ele fez uma live de 30 minutos, gente. Shalom, Shalom, que o Deus de Israel abençoe a todos vocês. Gente, como já era de se esperar, veio a público a atual esposa do Daniel Mastral, que ele se casou recentemente, agora em 2022, né? E assim, a gente tem que respeitar o luto da pessoa, é um processo muito difícil, mas está proferindo uma série de mentiras sobre o Mastral, sobre o meu relacionamento com ele.
Relacionamento, ó. Eu vou fazer as palavras do Jorge Flores as minhas. Daqui a pouco a esposa dele do Mastral é ele. É uma pessoa que apoia a Hamas, é uma pessoa voltada à esquerda. Infelizmente, o Mastral se envolveu em 2022, tiveram um filho juntos, né? Por isso ele se casou. Ela pegou ele num momento muito frágil, inclusive se aproveitou da imagem dele na internet para fazer podcasts e tudo mais. É uma terapeuta holística, né? Começou agora também. Então, assim, já que ela falou do meu relacionamento com ele, infelizmente eu vou ter que expor algumas coisas na live daqui a pouquinho no Instagram, tá? Eu não queria, em memória ao meu amigo, mas também não posso deixar falar mentiras, né? Daqui a pouquinho no Insta a gente tá entrando ao... Resumo, não expôs nada. Como sempre. Inclusive, é essa atual esposa do Mastral que usou ele como trampolim para subir na internet e sumiu com as redes sociais dele. Então ela tá com a senha de tudo. É importante você compartilhar isso, é importante você levar essa mensagem. Gente, ela cantou com o João Gomes a música Eu Tenho Assim. Ai, meu Deus, ele fala como se ela fosse, sei lá, o pior ser humano do universo. Pra tua igreja, pro teu templo, seja lá qual for a sua religiosidade. Porque todos os arquivos, né, do que o Mastral falava estavam nas redes sociais dele. E ela tem as senhas de tudo. Ele deixou pra ela. Ele falou isso pra mim, inclusive, na reunião na lanchonete. Então eu vou entrar ao vivo porque isso tem que ser reativado. Essas redes dele tem que voltar na internet. Compartilhe isso no seu canal de cortes, no grupo da sua igreja, no Twitter. Porque quem manda nas redes sociais não é a esposa dele, é o Vic. Tem que reaver o Instagram dele, tá? Inclusive nos últimos stories que ele fez foi a meu respeito, falando muito bem do nosso companheirismo e daquilo que a gente tinha como projeto para revelar para vocês, tá? E é claro, né, gente, ligada ao movimento feminista e tudo mais, essa atual, né? A única esposa que eu considero do Mastral foi a Isabela Mastral, que infelizmente... Porque a opinião dele é lei. Vocês têm opinião. Ele crava, entendeu? Ele é a pessoa que diz quem é a esposa do Mastral e quem não é. Infelizmente também partiu há alguns anos atrás. Inclusive, é essa atual esposa... Peçam pra essa usurpadora a reativação da rede social dele. Quem era seguidor lembra dos últimos stories. Eu realmente não acompanhava Mastral, então eu não tenho lugar de fala nesse lugar. Vocês sabem... E se ela não quiser reativar, isso é um problema dela, porque quem tem a ser ela, quem era esposa dele, ela. que eu não sou de dar palco pra maluco, não sou de... Você jura? Não me diga. Oh, meu Deus do céu. Eu vou postar um... Eu vou botar um vídeo aqui pra vocês, gente. Quem postou esse vídeo foi Jorge Flores. E é exatamente isso, gente. Vocês vão ver aí. Marcar a gente aqui sem caráter nos meus stories. Foi a época que eu ficava dando palco aqui pra gente sem caráter falando de mim na internet. Hoje eu tenho a paz do meu Senhor no meu coração, eu não preciso mais disso. Mas eu vou ter que falar dela, né? Já que ela tá tentando enganar o pessoal aí. Ou foi comprada, ou tá com medo, não sei, né? Mas eu acho que, mesmo se fosse medo, não estaria falando coisas do tipo. Porque isso prova que é sem caráter mesmo, tá? Ela sabe o motivo pelo qual o Daniel foi morto. Ela sabe muito bem. Na hora de se promover em podcast com o cara, ela defendia o argumento dele. E quando ela fazia podcast sozinha, ela ia mais pra esquerda. Vocês sabem, né? Como é que funciona, eu não preciso falar muito disso. Eu também fui uma vítima da esquerda. Enfim, compartilhe, tá? Em todas as mídias possíveis. Eu vou começar uma live no Instagram daqui a pouquinho, falando tudo sobre essa atual esposa do Mastral. Amanhã eu farei uma live no meu canal falando mais coisas que eu estava relutando em dizer. E olha o que ele fez, viu, gente? Compareçam os guardiões da fraternidade do Mastral e os adeptos do meu círculo, por favor. A partir das 20 horas. Não foi esse. A resposta pelo meu amigo sobre a aproveitadora esposa que derrubou a rede dele.
Ele fala como se ela realmente foi ela culpada da situação que aconteceu com o Astral. Ela é culpada. Estamos ao vivo. Olha, gente, eu não sou de citar outras pessoas além das pessoas citadas aqui, mas... Olha, um amigo faria bem pro Vic, né? Aquela coisa, né? Ele brigou com todo mundo do meio ocultista. Tá faltando alguém pra dizer assim, ó. Amor, senso. Senso, ó. A esposa também dele fica apoiando essas situações. Estamos ao vivo. O pessoal tá Acho que ele imitou o Poderoso Chefão aqui, viu? entrando. E eles, então, coloquei eles em contato e eles falaram. Pra quem não sabe, eu assisti esse trecho do Raul falando que ele basicamente apresentou não, né? Fez a ponte entre o Vicky e o Mastral, porque eles aparentemente estavam brigados nessa época. E fez uma ponte entre os dois para os dois ficarem em paz. E o Vicky usa isso como, tipo, nós éramos muito close friends. Muy amigos. Esse Mais que amigos, friends. que acabou de comentar nesse podcast com a Vandinha Lopes é o Raul Ferreira Neto. O Raul é dono de um podcast que eu fui, o Mastral também já fui. É um podcast grande. Não é esses podcastzinho que vive de fofoca. Ele vive de informação. Ele, o pai dele, inclusive, o falecido pai do Raul, que também era um grande jornalista, ganhador de prêmio e tudo. Ele que, de certa forma, me colocou em contato com o Mastral. Eu já vinha mandando algumas mensagens, mas o Raul trouxe essa proximidade nossa. E o podcast do Raul era o primeiro que a gente ia. A gente ainda estava debatendo se ia primeiro no meu ou se fosse primeiro no do Raul. Por essa questão de poder falar algumas coisas, né? E o Raul falou nesse podcast com a Vandinha que ele também recebeu o áudio do Mastral chorando, falando a meu respeito. Na verdade, ele não falou exatamente isso. Isso vocês podem até ver que tem um corte no YouTube sobre essa parte que é citada pelo Vicky. Ele não falou exatamente que ele chorou, mas que ele é o que a Dai falou, que aparentemente o Mastral via o Vicky como uma pessoa boa, aparentemente, né? Gente, não se deixe enganar, gente. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por essa mídia escrota. E eles, então, coloquei eles em contato. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Eu não sei. Amanhã ou depois eu posso dar uma brecha. Mas eu tô deixando o meu legado. E o meu legado é o que o Mastral também me deixou. Eu ganharia muito mais dinheiro, gente, sendo o satânico da internet. Dá muito dinheiro. Magia negra é um dos mercados mais milionários do país. Milionários, movimenta milhões. Por isso que está surgindo o templo de magia negra em todo lugar também. Porque o Lula permite, a esquerda permite. É bom para eles. Mas assim, não caiam nessa conversa fiada da mídia de que ele estava depressivo e que ele é um suicida. Não caiam nessa conversa fiada. Se ele atentou contra a própria vida, foi por coerção. O Raul tá aí de prova. Amanhã eu vou abrir mão do período que era pra eu estar com meu pai pra fazer live pra vocês no meu canal. Amanhã eu vou abrir mão de um período com o meu pai, que é Dia dos Pais, pra fazer podcast pra vocês. Podcast não, eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube, uma live a partir das 8 horas da noite, pra tirar todas as dúvidas que vocês têm. Vou falar inclusive coisas que eu não pude falar na primeira porque eu tava tentando controlar. Vou falar dessa esposa que apareceu, vou falar de tudo isso aí. Amanhã às 8 horas da noite, no meu canal do YouTube. Compartilhe o máximo de pessoas possível, porque não... E a pergunta é, quem assistiu essa live, né? Olha, se vocês quiserem muito, eu até resumo essas lives pra vocês não perderem tempo, mas... Pelo que eu percebi, o nosso Salomão, que rima com o quê? Ele bate muito em teclas que ele já fala nos stories. Então... é aquela coisa mais do mesmo.
conseguir view, like e aquelas coisas, né? Não traz nada de novo. Quando ele me pega pra falar, eu falo. Eu não fico incorporando o Espírito Santo aqui, ó. Eu falo assim, ó. É Espírito movendo aqui, ó. É Deus falando aqui, ó. Eu vou dar uma de Padre Quevedo, inclusive, agora. Cadê as macumbetes, as grandes bruxas satânicas, vampíricas? Cadê o povo da quimbanda satânica, do Quitulo? Cadê os feirantes aí da macumbaria, da feitiçaria, dos assentamentos de 2 metros? Cadê os bruxos do Palo Mayombe, da necromancia que faz e acontece? O pacto com o grande berremote? Cadê esses caras? Eu acho engraçado, ignoram um barulho de obra, que quando vi que ele toma porrada, e vai vir no vídeo seguinte, eu vou botar pra vocês verem, quando ele toma porrada, ele fica aí chorando. É interessante isso, né? Ele clama tanto por uma porrada, mas quando ele toma, ele fica chorando. E eu tava pensando que não vai ser ninguém que a gente conheça, porque tem um ditado que fala assim: um remédio pra um doido é um doido mais doido que ele. E futuramente pode não ser Jorge Flores, pode não ser Fratemagog, pode não ser Isso Não É Podcast. O Vic, ele vai encontrar alguém muito mais doido que ele. E ele vai tomar porrada. Porque é assim, a vida é assim. A gente caça, um dia a gente encontra. E não é agorando o Vic e nem falando que o Vic merece tomar porrada. Embora ele clame por isso, vocês estão vendo. Mas é aquela coisa. A vida cobra, basicamente. E o Vic, ele acha muito que o pessoal do ocultismo é muito desocupado, né, Vic? A gente não tem ninguém pra atender, não tem tarô pra tirar, não tem casa pra limpar, né? Interessante isso. Eu sei que vocês estão cansados de ver essa briga aqui, mas, gente, tem motivos espirituais profundos, eu não posso deixar de falar. Agora, tem uma coisa que mandaram mensagem agora aqui pra mim. Atacou o meu chakra, Manipura, uma energia muito forte. Uns 2.000 contra mim? Eu acho que é um pouquinho mais, Vic, porque você brigou com todo mundo do ocultismo. Você brigou com gregos e goianos. Eu tô aqui, ó, vivo pela palavra dele. Vivo através do fôlego dele, de Ruach Elohim. E eu acho interessante que o Vic, ele parece aquelas crianças que a gente ensina uma palavra, ela fica repetindo a todo momento. Só que o Vic, ele não é criança, entende? E parece uma pessoa do terreiro que eu participo, que ela fala sublime, sublime, sublime. Isso virou um meme interno nos meus amigos, que a gente fica falando, será que sublime vai estar lá? Porque é exatamente isso, quando você não tem o background. Palavra bonita, né? Quando você não tem, vamos dizer assim, coisas interessantes pra você falar, você fica repetindo essas palavras bonitas e as pessoas verdadeiramente caem. E é aquela coisa, né? As pessoas se enganam pelas palavras bonitas e elas não veem a profundidade. E quando eu falo Elohim, vocês estremecem. Eu acho que a gente estremece porque minha casa tá em obra, Vic. A casa de vocês Estremece mesmo, é porque eu tô em obra. estremece. O templozinho satânico de vocês estremece. Se estiver em obra, vai estremecer mesmo, não tem pra onde correr. Vai estremecer muito mais. Ele vai acabar com a minha obra. E eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, gente. Eu sempre me divirto com o Vic, eu dou boas risadas. Por mais que o tema seja uma coisa extremamente difícil e extremamente pesada, a gente sempre pode dar uma risadinha e não ter medo de dar risada, sabe? Porque eu vi que ele traz essa coisa, né? A gente ouve as coisas que ele fala e pensa, que absurdo! Mas é aquela coisa, né, gente? Eu vou deixar o vídeo por aqui.
Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.